Presidente, relativamente a este item, a única imputação é de lavagem de dinheiro. E nos outros casos em que votei, votei pela condenação, tal como alertou o ministro revisor hoje, em alguns casos, ele, por exemplo, quanto a alguns parlamentares, ele acolheu considerando que havia prova suficiente do conhecimento prévio, da ciência prévia do crime antecedente. Neste caso, quanto ao juízo absolutório, no qual há coincidência agora de relator, revisor, eu estou acompanhando para absolver Anita Leocádia, professor Luiz Carlos da Silva e José Luiz Alves, exatamente por ausência de provas, tal como preconizado e votado pelo ministro relator, no que foi acompanhado até aqui pelos que já votaram. Quanto a Paulo Rocha e João Magno, parlamentares do Partido dos Trabalhadores, eu estou acompanhando com as vênias do ministro relator, o ministro revisor. Como disse na minha rapidíssima intervenção antes, são parlamentares do Partido dos Trabalhadores que, buscando recursos normais, dentro de uma regularidade do Partido dos Trabalhadores ao tesoureiro Delúbio Soares, a ele se remeteu, e não me impressiona aqui, nem poderia me levar, como é óbvio, a um juízo de certeza, que eles tivessem recebido do Banco Rural porque havia contratos firmados entre o Partido dos Trabalhadores e o Banco Rural, que não me leva a ter qualquer certeza que eles soubessem que aqueles não eram empréstimos que, ao final, ou pelo menos até aqui, nós estamos considerando não sendo formais, mas não sendo materialmente válidos. Eles não têm, nos autos do que posso apurar, qualquer certeza a respeito disso, qualquer convicção a respeito disso, sequer indícios, como disse agora a ministra Rosa Weber, de que eles tivessem conhecimento, portanto, do crime antecedente, sem o que um dos fundamentos desta imputação, a meu ver, fica inválida e distingue da outras situações em que para outros parlamentares, eu acolhi a tese do Ministério Público e as provas apresentadas rigorosamente porque se cuidavam de situações irregulares, que procuravam por vias transversas, que eram vultosos valores como aqui, aliás, muito mais vultosos do que aqui, porém, há provas nos autos de que eles tinham conhecimento, pelo menos na minha compreensão e no que fui convencida. Não é o caso, portanto, relativamente a Paulo Rocha, a respeito do qual se afirma que teve reuniões com membros do Partido dos Trabalhadores, que era o partido de que ele era integrante. Portanto, não posso presumir que ele tivesse nessas reuniões conhecimento de ilícitos. E sem esse crime antecedente, na legislação então vigente, que era a Lei 9.613, no seu artigo 1º, prevê-se exatamente o conhecimento dessa ciência. Nem Paulo Rocha, nem João Magno, a meu ver, não tem como ser provado, razão pela qual eu também os absolvo. Relativamente a Anderson Adalto, o que se contém nos autos é que ele teria procurado Romeu Queiroz, e o Romeu Queiroz é que então disse a ele que havia a disponibilidade que foi feita então, sem que tivesse qualquer crime também antecedente. Também lembrou aqui o ministro revisor que ele foi absolvido do crime de corrupção ativa e, portanto, não há também um crime antecedente relativamente a ele. Então, no meu caso, não é nem que eu votei nos outros, João Paulo Cunha, nos outros parlamentares, todos com a prova de que havia o conhecimento pleno, de que eles sabiam que havia um ilícito, o dinheiro era decorrente deste ilícito, e a diferença que houve nos votos, nos meus votos anteriores, relativamente a alguns dos outros ministros, foi exatamente o exaurimento ou nova prática, mas sem nenhuma dúvida sobre o conhecimento prévio. Neste caso, este dado inicial não se apresenta com prova a me impor um juízo de certeza. Razão pela qual, senhor presidente, eu peço vênia ao ministro relator e aos que o acompanham e os que têm essa compreensão, para, neste caso, acompanhar o ministro revisor e julgar improcedente a ação penal relativamente a Paulo Rocha, Anita Leocádia,
Luiz Carlos da Silva, professor Luizinho, João Magno, Anderson Adalto e José Luiz Alves, exatamente nos termos do voto do ministro revisor. É como voto, senhor presidente. E peço licença a Vossa Excelência e posso me dirigir ao Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos eleitoral. Obrigada.